Ainda, pensando no caminho da precarização, o professor Roberto Alves Braga Júnior e o professor Francisvaldo Melo Carvalho vão falar um pouco para a gente sobre a dívida pública, que é outra questão que vem sendo levantada em relação à nossa greve. Boa tarde a todos. Então, só por curiosidade, alunos de graduação, levanta a mão para mim, só para... Parabéns. Né? Alunos da pós. Tá, joia. Docentes também. Turminha. Tá, joia. Os técnicos, desculpe. Os técnicos também. Tá a turminha aqui. Está bem representado. Então, primeiro, parabenizar o comando local pela organização dessa aula pública. Acho que é um momento importante, né, de greve, da gente fazer esse tipo de reflexão também. Né? Dentro do tema que me foi passado, nós vamos trabalhar aqui, o Roberto falar um pouquinho, a respeito de orçamento e da dívida pública. Constantemente a gente tem sido questionado, né, dentro do movimento de greve. Então, mas o governo o executivo já entregou o projeto, né, orçamentário para 2016. Então, existe mais sentido no movimento de greve? Não tem mais possibilidade de alteração? Então, constantemente a gente tem ouvido esse tipo de argumento. Então, para esclarecer um pouquinho a respeito disso, né, eu preparei aqui alguns slides, usando até um material de um colega lá de São João del Rei. E a gente vai tentar esclarecer um pouquinho a respeito disso e falar um pouquinho da realidade nossa, do próprio orçamento que foi apresentado há poucos dias atrás, vocês viram, que culminou inclusive com, né, uma das agências de rating rebaixar a nota do Brasil, né, e veio até gozação aí para os vascaínos, né, que o Brasil conseguiu ser rebaixado primeiro que o Vasco, né? Até nisso o Vasco era vice-campeão, né? Mas o Vasco já saiu da lanterna. Mas vamos lá, então vamos falar um pouquinho a respeito do planejamento público. Para a gente falar um pouquinho, a gente precisa saber, pode passar o segundo para mim. A gente precisa saber um pouquinho a respeito das peças orçamentárias, né? De forma assim, bem rápida, porque o tempo é bem curto, o Roberto vai complementar. Na verdade, a gente tem lá, são 3, vamos dizer assim, peças orçamentárias, que é o plano plurianual, PPA, é um plano composto por ações e metas para 4 anos. Isso aí, o que acontece? O executivo, ele prepara e ele tem que apresentar isso no primeiro ano, né, de mandato. Ele apresenta para iniciar no segundo ano de mandato e vai até o primeiro ano do mandato do governo seguinte. Então, o plano plurianual. Nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que direciona a elaboração e execução do orçamento. São as metas anuais. E a terceira peça seria o quê? Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é elaborada conforme diretrizes da LDO e ela reserva recursos para o alcance das metas estabelecidas. Né? Então, o que acontece? O governo ele vai ter que mandar esse PPA, né, para os próximos 4 anos, mas ele tem que encaminhou agora até 31 de agosto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que ela foi em forma de projeto, a PLDO. Né? E o que acontece? Pilotos chamam, né? O que acontece? O governo tem essa data até então para apresentar. E depois disso aí, será que existe possibilidade de alteração? Né? Existe sim possibilidade de alteração. Um pouquinho mais difícil o caminho, mas existe sim possibilidade de alteração. Então essa é uma pergunta feita com frequência por alunos, pela sociedade de maneira geral. Né? O governo já apresentou, não tem como alterar. Existe possibilidade sim, através de uma lei complementar, né? Vai partir agora do Congresso, mas existe possibilidade sim. Então isso não é restrição, vamos dizer assim, para o encerramento do movimento grevista. Tanto é que nós já tivemos outras greves no passado que extrapolaram esse prazo e muito, né, o pessoal mais antigo sabe muito bem, né, do que aconteceu. Então vamos lá, um pouquinho mais para frente, essa aí. Então esse aí é o ciclo.
né? Basicamente, que a gente tem. Então, a primeira etapa, elaboração e apresentação. Depois disso aí vem o que? Aprovação pelo Legislativo, que é a autorização, né? Então, o Congresso, né? Se é o município, a Câmara vai aprovar, então, autorização legislativa. Aí vem a parte da programação e execução, que ela existe interface com avaliação e controle também nessa fase. Então, esse é um ciclo, tá? Que a gente chama de ciclo orçamentário, né? Tá bom. Para a gente falar um pouquinho a respeito da... Pode passar para o outro. Um pouquinho a respeito do orçamento que foi apresentado para falar da dívida pública. Nós vimos então que o governo apresentou um orçamento deficitário. O que é o orçamento deficitário? As receitas, elas eram menores do que as despesas que ele propôs então nesse projeto de lei. E aí, com um pequeno detalhe, sem mesmo incluir o que? O custo da dívida, né? Porque nós temos uma dívida elevada. Então, sem mesmo contemplar a dívida, o orçamento que o Executivo apresentou era inferior às receitas programadas, né, para o exercício. Então, isso aí é que culminou no quê? Uma desconfiança por parte do mercado, e aquela agência, né, rebaixou a nota do Brasil. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Está difícil de ler, mas eu vou só passar um número aqui para vocês terem uma ideia. A previsão, isso aqui, para julho agora, até julho, nos últimos 12 meses, fechando em julho de 2015. Os juros gastos com a dívida de 335, quase 336 bilhões de reais, somente, né, com vamos dizer assim, o custo da dívida pública nossa, total. No próximo slide eu vou até falar do valor e como está distribuído, para falar um pouquinho a respeito de uma decisão que o governo tem tomado e que é a crítica nossa principalmente. Então, é só para vocês terem uma ideia, com previdência social, 438 bilhões, despesa com pessoal, 239, né, transferência para Estado e município, 225, custeio e consumo, 257, e somente com juros da dívida, quase 336 bilhões de reais. Né? Então, é a crítica nossa em cima de decisões que têm sido tomadas, né? Ou seja, penalizando o servidor, penalizando o social, e nessa questão de custo de dívida não se mexe, pelo contrário, a gente vê elevação de taxa de juros que implica em aumento disso aí mais, né? Então essa é a crítica nossa quando a gente fala a respeito da dívida. Não estou entrando no mérito aqui, né, se deve parar de pagar dívida ou não estou entrando nesse mérito. Eu particularmente acho que não deve, porque o custo disso até é muito maior do que o benefício, mas precisa fazer uma auditoria, precisa fazer alguns levantamentos, sim, precisa. Então, só passa um outro slide, só para a gente exemplificar um outro valor aqui. A dívida total nossa agora, em julho de 2015, que foi tirado do oficial, a dívida pública federal em julho de 2015, em bilhões, nós temos lá o total aqui, 2 trilhões 603 bilhões de reais. Esse é o tamanho da dívida nossa, federal, né? Dessa dívida prefixada, né, o montante é 1 trilhão e 75 bilhões, corresponde a 41,32%. Né? Índice de preços, isso aí é indexada a índice de inflação, PCA, GP, o que for, 859 bilhões, corresponde a 33%. A taxa flutuante, que é indexada a Selic, né, nós temos lá 537 bilhões, corresponde a 20%, quase 21%. E atrelado ao câmbio, nós temos 131 bilhões, que é 5% da dívida. Então, totalizando ali os 100%. O que eu quero chamar a atenção de vocês? A gente tem aquela taxa flutuante, né? Tem um estoque de 537 bilhões
estão vinculados à taxa Selic. Né? Vocês estão acompanhando que o governo, né, que o Banco Central tem subido a taxa Selic com a justificativa de controlar a inflação. A inflação, a expectativa está subindo. Dos mecanismos, vamos dizer assim, utilizados para controlar a inflação é subir a taxa de juros. Só que, olha só o impacto que isso traz, né? Uma vez que 20% da nossa dívida está atrelado à taxa Selic. Né? Cada meio ponto percentual que sobe ali, tá? na taxa Selic, isso corresponde a mais ou menos, né, um gasto de entre 8 a 12 bilhões, depende do momento, que se gasta mais com a dívida. Se a gente pegar só nesse ano, né, subiu, se não me engano, quase, de 2014 para cá, subiu mais de 3%. Então imagina aí o que corresponde a isso aí, né, a mais que a sociedade que nós estamos tendo que pagar com o estoque dessa dívida. Então a crítica está justamente nisso aí. E o remédio utilizado, por quê? Nós não temos inflação de demanda mais. Né? Pelo contrário, a gente está vendo que quanto mais você está subindo a taxa de juros, a economia, de uma maneira geral, está, né, reduzindo a geração. Isso não é a inflação de demanda, então não é o remédio mais adequado. Então será que é para atrair mais investidor para comprar título da dívida? Também nós temos as taxas de juros mais caras do mundo. Não justifica mais. Né? Então a crítica nossa é essa. Nós temos presenciado uma política que tem penalizado o social, penalizado o servidor, né? E nisso aí, pelo contrário, a gente tem visto alimentando mais essa ciranda aí, dando mais dinheiro para o mercado, mais para o financeiro. Né? Então a crítica nossa é essa. E o Roberto vai falar um pouquinho, contemplando aí, né, dentro de uma perspectiva nossa, sindical, né, a respeito dessa discussão do orçamento. Bom, boa tarde a todos. Então, a ideia é só apresentar para vocês alguns números e algumas informações, mas do ponto de vista sindical, o que nós temos que discutir dívida e o que isso está relacionado à greve com o nosso salário. Então é essa tentativa que eu gostaria de fazer com vocês. Na verdade, o Brasil ele tem um PNE, que é o Plano Nacional de Educação, 2011 e 2020, que ele disse que iria colocar 33% dos jovens em idade de estarem na universidade, jovens na faixa de 18 a 14. Ele chegou, existe uma contradição nesses números, ele chegou a 13% segundo alguns levantamentos e a 19% em outros, ou seja, ele não vai conseguir atingir essa meta até 2020. Né? Isso aqui ele já está considerando o ensino à distância. A gente vê que nos Estados Unidos essa informação de 1997 é de 45%, ou seja, jovens entre 18 e 21 nos Estados Unidos, 45% já estão na universidade, né? Ou fizeram curso universitário. E, na verdade, ainda estão, né? E na Coreia do Sul, 69%. Todas essa estatística é bem desatualizada. Mas mostra que mesmo com a nossa estatística muito atualizada, nós estamos realmente muito longe dessas ações governamentais de outros países que estão num nível de desenvolvimento maior que o nosso. E aí isso tem muito a ver com o orçamento, porque o orçamento é uma peça em disputa a todo momento. Num sistema capitalista, os trabalhadores e os donos das empresas, as grandes empresas, elas disputam o orçamento a todo momento. E essa disputa de orçamento faz com que a gente às vezes perca o foco, achando que uma greve como essa não tem nada a ver com a universidade que queremos, porque ela só é relacionada a salário. Não é bem assim. 71% do orçamento do MEC está ligado a docentes, ou seja, a pagamento de docentes e técnicos. Então, a gente observa que a universidade pública brasileira ela tem um grande investimento
E esse investimento está relacionado a salário. Então, todas as ações governamentais relacionadas a salário, de técnicos e de docentes, vão impactar no orçamento médio. Então, realmente, isso é importante no debate. E quando nós trabalhamos nessa questão de salário, então vamos trabalhar diretamente relacionados ao orçamento. E aí as pessoas dizem várias coisas que são realmente fáceis de contrapor. Por exemplo, estamos em crise e então não tem dinheiro. Não, dinheiro tem. É só uma questão de onde investir. De 2011 até 2018, o governo, segundo previsões do FMI e do próprio governo, vai gastar, agora um pouco menos, 458 bilhões com desoneração da folha para alguns setores, entre eles o automobilístico. O automobilístico que vai receber em torno de, aliás, não tem essa divisão para o automobilístico, eles não fizeram essa divisão, mas um automobilístico que emprega direta e indiretamente, segundo a própria Anfávia, 1,5 milhão de pessoas. Então, é um número que mostra onde o governo coloca mais recursos em relação aos orçamentos, por exemplo, da educação. Em contrapartida, por exemplo, que é a agricultura familiar, com dados também desatualizados de 2004, então esses dados podem ser ainda mais expressivos, 77 dos produtores rurais são da agricultura familiar. E eles representam 12 milhões de empregos. De uma certa forma, então, nós vemos que a agricultura familiar é 10 vezes maior, praticamente, que a indústria automobilística. Mas o impacto da indústria automobilística é muito maior. Não é bem assim. Então, são questões que nós devemos pontuar. Por exemplo, um outro caso. O Francisval mostrou sobre receita. A diferença entre receita, vai lá na transparência pública do site do governo, e vocês podem ver que a diferença, o aumento da receita de 2013 para 2014 foi de 22%. Enquanto que a despesa de pessoal teve um aumento de apenas 9%. Então, o governo ele tem reduzido o gasto dele sistematicamente ao longo dos anos com os servidores. Então, mesmo que o Estado vá aumentando a sua arrecadação, e mesmo que o Estado vá aumentando a contratação, ele gasta menos, por conta das políticas salariais. Então nós temos que atentar a tudo isso, porque isso faz parte das reivindicações salariais que nós temos. Eu tenho outros números, se vocês quiserem depois podemos debater sobre eles, mas a ideia é essa, mostrar que o orçamento está intimamente ligado com as nossas demandas salariais, porque está intimamente ligado com que universidade nós temos.